Imagine só! Estamos falando de um homem que marcou a história de forma indelével, mas cuja origem é tão comum quanto a de qualquer um de nós. Heinrich Himmler veio ao mundo em 7 de outubro de 1900, sob o céu de Munique, a joia bávara que encanta o sul da Alemanha com seu charme inconfundível. Não era um lugar qualquer. Era o berço de uma família tradicional, enraizada nos valores católicos e na disciplina que só uma educação de classe média poderia oferecer. Sua mãe, Anna Maria Himmler, era o pilar daquele lar, uma mulher dedicada cuja influência sobre o filho seria profunda e duradoura. Ela e Gebhard, o pai de Heinrich, um homem meticuloso, orgulhoso de sua carreira como professor e tutor do príncipe Heinrich da Baviera, herdeiro de uma das linhagens mais nobres da região, formavam um casal que primava pela ordem e pela tradição. Não à toa, o nome do segundo filho, nascido naquele outono de 1900, foi uma homenagem ao próprio Gebhard, selando um legado familiar que remetia a gerações de respeito e ambição. A casa dos Himmler não era apenas um lar, mas um reflexo de seus valores. Móveis de qualidade, pinturas selecionadas com esmero, moedas e relíquias alemãs que contavam histórias de um passado glorioso. Tudo ali respirava organização e um certo ar aristocrático, mesmo que discreto. Heinrich cresceu nesse ambiente ao lado de dois irmãos, Gebhard, o primogênito, e Ernst, o caçula, sob uma criação rígida, onde a religião da mãe e a severidade do pai moldavam cada passo. Mas não era só disciplina. Munique, na virada do século, era um caldeirão de transformações. A Alemanha, recém-unificada em 1871, emergia como uma potência que desafiava até mesmo o Império Britânico. As alianças se rearranjavam, as tensões nacionalistas fervilhavam nos Balcãs, e a corrida colonial na África acendia rivalidades que logo explodiriam. Enquanto isso, o pequeno Heinrich, ainda menino, já demonstrava traços que o acompanhariam pela vida: meticulosidade extrema, obediência inquestionável e uma admiração quase devocional pelo pai. Seus diários, iniciados aos 10 anos, revelam um garoto que registrava cada detalhe do cotidiano, das refeições aos banhos, com uma precisão quase burocrática. Não havia espaço para improvisos ou rebeldias. Até os adultos eram tratados com formalidade absoluta. Era como se, desde cedo, ele soubesse que o mundo exigiria dele uma postura impecável. E o mundo, de fato, estava mudando. A Europa, após décadas de relativa estabilidade, caminhava para um abismo. As alianças que se formavam como a Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, eram sinais de que o continente se preparava para um conflito sem precedentes. Enquanto isso, em Munique, a família Himmler, apesar de sua posição confortável, não estava imune às correntes da história. O avô de Heinrich, um soldado pobre mas de coração nobre, contrastava com o sucesso dos Himmlers mais recentes, alavancado pelo comércio próspero do avô materno em Regensburg. Heinrich, o filho do meio, parecia destinado a herdar não apenas o nome, mas também a obsessão por ordem e hierarquia que permeava aquele lar. Seu futuro ainda era uma página em branco, mas as sementes do que viria a ser já estavam plantadas, em uma Alemanha que, sem saber, caminhava rumo à tempestade. E então, como um clarão sinistro no horizonte, irromperam as chamas da guerra. O verão de 1914 não chegou como uma estação qualquer. Veio carregado de promessas e ameaças, um turbilhão que arrastaria a Europa para o abismo. O que começou como uma crise regional nos Balcãs logo se transformou no maior conflito que o mundo já vira. Uma guerra que não conhecia fronteiras, que estendia seus tentáculos por colônias distantes e arrastava nações inteiras para um redemoinho de sangue e glória. E no centro desse furacão, um jovem Heinrich Himmler observava tudo com olhos ávidos, a caneta trêmula sobre as páginas de seu diário. Cada entrada se tornava mais íntima, mais carregada de emoção. Não eram apenas relatos secos de batalhas ou notícias de jornal. Eram confissões de um coração inflamado pela causa alemã. Ele descrevia com minúcia os serviços religiosos retomados após o início do conflito, como se a própria fé fosse um escudo contra o caos. Seu dom para a narrativa transparecia em cada linha, transformando eventos brutais em épicos pessoais. Entre as páginas, misturavam-se a excitação pela coleção de selos, os sonhos de heroísmo e a admiração quase obsessiva por seu padrinho, o príncipe Heinrich, cuja carta chegava como um chamado sagrado. O príncipe, veterano ferido na frente ocidental, era para Himmler mais do que um parente ilustre, era um símbolo. Um homem que encarnava o sacrifício pela pátria, cuja dor nas trincheiras de França se tornava, nas mãos do jovem, matéria-prima para um culto à bravura. Ele é um herói, escrevia Heinrich, as palavras tremendo entre a devoção e a sede de emulação.
A notícia do ferimento do padrinho não o abateu, antes acendeu nele uma chama ainda mais intensa. Em suas anotações transbordava o desejo de seguir seus passos, de enfrentar os britânicos e franceses, de provar seu valor no campo de batalha. Até mesmo os prisioneiros de guerra, aqueles franceses que desfilavam pelas estações bávaras, esfarrapados e derrotados, eram observados com uma mistura inquietante de curiosidade e desprezo. Vermes murmurava entre linhas, como se já pressentisse a hierarquia racial que um dia imporia ao mundo. Mas a guerra não era apenas sonho, era também preparação. Enquanto a Europa sangrava, Himmler se forjava. Exercícios físicos rigorosos, pesos, disciplina militar, tudo para esculpir um corpo à altura de seus ideais, forte, jovem e ariano. Cada dor muscular era um tributo à grandeza futura. Até as doenças, aqueles pequenos incômodos que o acometiam, eram registradas com uma estranha satisfação, como se fossem provas de que seu espírito resistia até aos limites da carne. Na escola, seu brilho era inegável. As ciências, a matemática, a história, dominava tudo com uma precisão quase mecânica. Até o piano, apesar da falta de talento natural, era enfrentado com uma teimosia que revelava sua natureza. Não bastava ser bom, era preciso ser perfeito. E então veio o momento que tanto aguardara. Com a bênção dos pais e o peso das expectativas nas costas, Heinrich finalmente vestiu o uniforme. O exército alemão, aquele colosso que marchava rumo ao destino, agora o acolhia em suas fileiras. Mas a realidade da guerra não era como os diários românticos de outrora. A frente ocidental, com sua lama e seu horror, revelou-se um mestre implacável. Ele serviu como metralhador, depois como oficial cadete, mas o conflito terminaria antes que pudesse provar seu valor em combate. Dezembro de 1918 chegou com a derrota alemã, um golpe que ecoaria por gerações. A humilhação do armistício, a traição de Versalhes, a sensação de que a pátria havia sido apunhalada pelas costas, tudo isso se gravou em sua alma como cicatrizes abertas. E então, em 1916, veio a notícia que abalaria até os alicerces de sua fé, a morte do príncipe Heinrich, seu herói, seu guia. As montanhas da Romênia testemunharam seu fim, e a Baviera chorou. Para Himmler, foi mais do que uma perda, foi um sinal. Se até os grandes caíam, cabia aos que ficavam erguer a bandeira. Seu pai, arrasado, escreveu à Casa Real Bávara, suplicando um futuro para o filho no exército que agora se reconstruía. E assim, em 1917, Heinrich foi chamado. O 11º Regimento de Infantaria da Baviera o recebeu, não como um soldado qualquer, mas como um homem marcado pelo destino. Mas a guerra estava no seu estertor. Os Estados Unidos haviam entrado no conflito, inclinando a balança de vez. A Alemanha, exausta, rendia-se à fome e à revolta. Quando o canhão finalmente silenciou, Himmler ainda estava em treinamento, um oficial incompleto, um soldado sem glória. O mundo que emergia das cinzas não era o que ele sonhara. E no entanto, naqueles olhos frios e calculistas, já ardia a certeza de que a batalha verdadeira ainda estava por vir. A Alemanha de 1918 não era mais um império. Era um cadáver ainda quente, estirado sobre a mesa de dissecação da história. A rendição em novembro não fora um ato de covardia, mas a confissão brutal de um país esmagado, humilhado, reduzido a escombros e cláusulas punitivas. O Tratado de Versalhes, aquele documento que os vencedores chamavam de paz, e os vencidos de sentença, desmembrou o exército alemão como um açougueiro desossa um boi. 100.000 homens, no máximo, nenhuma aviação, nenhuma artilharia pesada, nenhuma dignidade. A economia, outrora o motor da Europa, agora engasgava como um doente em fase terminal, asfixiada por dívidas, inflação e a vergonha de ter sido derrotada por uma facada nas costas, ou assim diziam os que precisavam de um bode expiatório. E foi nesse caldo de frustração e raiva que Heinrich Himmler, o jovem sonhador de glórias militares, viu seu mundo desmoronar. O exército que idolatrava, o mesmo que prometera transformá-lo em herói, agora o expulsava como um intruso indesejado. Sem uniformes, sem batalhas, sem o brilho das condecorações que jamais ganharia, ele foi jogado de volta à vida civil, um destino pior que a morte para quem nasceu para comandar. Por um breve e grotesco momento, o destino o colocou diante de uma escolha humilhante, o emprego em uma granja de aves em Ingolstadt. Sim, o futuro arquiteto do terror nazista quase se tornou um criador de galinhas. A ironia seria cômica não fosse trágica. Mas até isso lhe foi negado. Uma febre paratifoide, contraída quem sabe pela carne podre de um país apodrecendo por dentro, o derrubou. O diagnóstico foi claro: salmonela, intoxicação, um corpo fraco demais para o trabalho bruto. O médico foi taxativo: nada de granjas, nada de esforço físico.
Como se Himmler precisasse de mais uma prova de que o universo conspirava contra ele. Mas a doença, como tudo na vida daquele homem, teve seu lado útil. Enquanto a febre queimava seu corpo, sua mente fervilhava com planos. Se não podia ser soldado, seria algo maior. Se não podia empunhar uma espada, empunharia ideias. Em outubro de 1919, matriculou-se na Escola Técnica de Munique, onde mergulhou nos estudos de agronomia, um campo que, em teoria, o afastaria das armas, mas que, na prática, só o ensinou a cultivar outra coisa: paciência. Porque Himmler não era um homem de terra. Era um homem de sistemas. E enquanto analisava solos e colheitas, seu verdadeiro trabalho era dissemar algo muito mais perigoso que sementes: o veneno de uma ideologia. Na universidade, ele adotou a fachada do estudante exemplar, frequentava aulas, juntou-se a uma fraternidade de esgrima, onde ganhou uma cicatriz no rosto, marca que usaria mais tarde como símbolo de uma virilidade que nunca teve, e até dançou, embora seus pés parecessem mais adequados para marchar do que para a valsa. Mas por trás da máscara do jovem tradicionalista que ia à igreja e discutia filosofia com os colegas, havia um homem obsedado por controle. Suas anotações no diário revelavam menos um coração apaixonado e mais um laboratório de experimentos sociais. As mulheres, por exemplo, eram para ele criaturas a serem classificadas, ou eram crianças a serem protegidas, e portanto, dominadas, ou companheiras submissas, ou, no melhor dos casos, mães de uma raça pura que ainda não existia. Ele escrevia sobre beijar os pés de uma jovem como se fosse um ato de devoção religiosa, não de desejo. O amor para Himmler era uma equação, não uma emoção. E enquanto a Alemanha se contorcia em crises, ele observava. A Revolução Comunista de 1919 em Munique, esmagada pelos Freikorps, aqueles mesmos paramilitares que, como ele, sonhavam com uma Alemanha purificada pelo sangue, lhe mostrou o poder das ideias quando aliadas à violência. A vitória bolchevique na Rússia, que ele detestava com uma paixão quase erótica, provou que o mundo podia ser remodelado pela força. E então, entre uma aula de agricultura e outra, Himmler começou a entender sua verdadeira vocação. Não seria um soldado raso, nem um fazendeiro, nem um burocrata. Seria o jardineiro de uma nova ordem. Um homem que, em vez de plantar trigo, semearia medo. Seus diários da época são assustadoramente metódicos. Anotações sobre o clima, sobre as colheitas, sobre os livros que lia, sempre os mesmos temas: raça, pureza e hierarquia. E entre linhas, a confissão de um homem que ainda não encontrara seu lugar, mas que já sabia que quando o encontrasse, o mundo tremeria. Ele falava em deixar a Alemanha, em viajar pela Europa, mas era uma fuga ilusória. Seu verdadeiro destino não estava em terras estrangeiras, mas no coração podre de uma nação que, como ele, ansiava por vingança. E enquanto praticava tiro com os amigos nos fins de semana, enquanto discutia com Maya, aquela jovem por quem nutria um afeto estranho, meio paternal, meio doentio, uma verdade se cristalizava em sua mente: a Alemanha não precisava de mais soldados. Precisava de um novo tipo de guerreiro. Um que não lutasse com baionetas, mas com leis. Não com canhões, mas com ideologias. Um homem que transformasse a derrota em arma, a humilhação em combustível, e a raiva de uma geração traída no alicerce de um império. Himmler ainda não sabia que seria esse homem, mas a história já tinha escrito seu nome no livro dos condenados. Em meio ao caos de uma Alemanha dilacerada, onde as ruas fervilhavam com o desespero de um povo esmagado pela inflação e a humilhação da derrota, Himmler não era apenas um espectador. Era um homem em busca de um propósito, e o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. A Alemanha dos anos 20 não era um país. Era um barril de pólvora com o pavio aceso. Os comunistas avançavam como uma maré vermelha, prometendo revolução. Os nacionalistas, como lobos famintos, uivavam por vingança. E no meio desse turbilhão, um jovem Heinrich Himmler, ainda com o cheiro de terra nos sapatos de seus estudos agrícolas, sentia o chamado de algo maior. Não era mais tempo de arar campos. Era a hora de arar a história. Foi assim que ele se deixou levar pela correnteza do Reichsflag, a Sociedade da Bandeira de Guerra Imperial, um grupo paramilitar onde ex-soldados e fanáticos nacionalistas se reuniam como irmãos de armas. Ali, entre marchas e juramentos, Himmler encontrou não apenas camaradas, mas um espelho de sua própria alma, homens que, como ele, viam na desordem uma oportunidade, na fraqueza do governo uma traição, e na violência uma forma de purificação. E foi ali, entre os ecos dos discursos inflamados e o cheiro de cerveja derramada nos beer halls de Munique, que ele ouviu pela primeira vez o nome que mudaria tudo: Adolf Hitler. Hitler não era apenas um orador. Era um profeta da fúria, um homem que transformava o ódio em poesia e a raiva em messianismo.
Suas palavras não convenciam e hipnotizavam. E Himmler, com sua mente metódica e seu coração cheio de ressentimento, não resistiu. Não foi uma conversão instantânea, mas uma sedução lenta, como veneno pingando gota a gota na veia de uma nação já doente. Os judeus, os comunistas, os traidores de novembro, todos tinham um lugar no panteão dos culpados. E Hitler prometia não apenas denunciá-los, mas erradicá-los. Enquanto a Bavária se tornava o epicentro de uma rebelião nacionalista, com o governo regional flertando abertamente com a ditadura e figuras como Gustav von Kahr e Hans-Ritter von Seisser tecendo suas próprias teias de poder, Himmler observava, aprendia, esperava. Ele não era um homem de ações impulsivas, mas de cálculos frios. E quando, em 1923, o ar cheirava a revolução, quando Hitler e seus sequazes planejavam o Putsch de Munique, aquele golpe maluco que prometia derrubar a República de Weimar como um castelo de cartas, Himmler estava lá. Não na primeira linha, gritando e brandindo uma pistola, mas nos bastidores, anotando nomes, estudando falhas, guardando segredos. Porque Himmler já sabia uma coisa que muitos ainda não haviam compreendido: revoluções não se ganham com balas, mas com arquivos. E ele estava apenas começando a construir o seu. Enquanto a inflação devorava a poupança dos alemães, enquanto as ruas de Berlim se enchiam de desempregados e os franceses ocupavam o Ruar como carrascos de um povo já de joelhos, o ódio crescia. E com ele, a convicção de que a Alemanha não precisava de políticos, precisava de carrascos, de homens dispostos a fazer o que fosse necessário para restaurar a grandeza perdida, mesmo que isso significasse reescrever as leis da humanidade em sangue. Himmler ainda não usava a farda preta da SS, ainda não assinava ordens de extermínio com a calma de um burocrata. Mas o homem que um dia seria o arquiteto do Holocausto já estava lá, espreitando nas sombras, afiando sua caneta como se fosse uma faca. E a Alemanha, sem saber, já tremia sob seus pés. Enquanto a Baviera ainda se recuperava das cicatrizes da derrota, Himmler trabalhava nos bastidores, garantindo que a máquina do governo funcionasse como um relógio suíço, mas não por lealdade ao sistema, e sim por calculada paciência. Aquele homem de olhos pálidos e voz serena já entendia que o poder não se tomava apenas com balas e gritos. Às vezes, ele se infiltrava sorrateiro, como um veneno dissolvido na água. E a água naquela Alemanha ferida já estava envenenada há tempo demais. Então veio o chamado. Não um pedido, mas uma ordem disfarçada de oportunidade, e se repetíssemos a marcha em Berlim, a capital, esse monstro de pedra e ambição, já respirava conspiração. Os planos se multiplicavam nas sombras, e o outono de 1928 trouxe consigo um vento cortante, o tipo que antecede a tempestade. Foi então que ele deu o passo definitivo, alistou-se. Não como um soldado raso, mas como um homem que já se via além das fileiras, além até mesmo dos generais que um dia comandará. Um herói da Grande Guerra, sim, mas agora com um novo campo de batalha, as entranhas podres da República. Ludendorff, o lendário estrategista, ainda sonhava com glórias passadas. Ele apostava suas fichas no governo de Von Kahr, na Baviera de faces sorridentes e promessas vazias. Estamos em posição privilegiada, sussurravam os aliados. A Baviera é nossa. Mas a Baviera era apenas o ensaio. O verdadeiro espetáculo começaria em novembro de 1923, quando as ruas de Munique se transformariam em um tabuleiro de xadrez, e as peças, em homens dispostos a morrer pelo próximo lance. Hitler não dormia. Não havia tempo para isso. As notícias chegavam quentes como balas recém-disparadas. Kahr, Seisser, Lossow. Todos olhavam para o mesmo horizonte, todos sentiam o cheiro de pólvora no ar. A reunião pública no Burger Braukeller será nosso momento, repetia, enquanto os dedos tamborilavam sobre a mesa como se já estivessem contando os corpos que cairiam. Era 8 de novembro, e a noite prometia ser longa, muito longa. Às 8 da noite, o salão fervilhava. 600 homens da SA, uniformizados, disciplinados, esperavam como lobos antes do ataque. O ar cheirava a cerveja e traição. Hitler subiu ao palco não como um orador, mas como um juiz prestes a proferir uma sentença. A revolução começou, rugiu. E então, como se convocado pelo próprio destino, Ludendorff apareceu, o general, o mito, o homem cuja presença sozinha já era uma declaração de guerra. Os oficiais do governo, pegos de surpresa, entregaram-se como cordeiros. A Baviera está nas mãos de Hitler e Ludendorff, anunciaram, como se estivessem lendo um obituário da democracia. Mas a história não se escreve com rendições fáceis. Enquanto o líder nazista saía do salão, convencido de que o futuro já era seu, os verdadeiros donos do poder,
Aqueles que nunca abandonam seus postos, se mexiam nas sombras. Car, Seiser, Lossou, escaparam. E com eles, fugiu a ilusão de uma vitória rápida. Ao amanhecer, Monique acordou sob ocupação militar. As tropas avançavam, as metralhadoras eram posicionadas, e o sonho de um golpe relâmpago desmoronava como castelo de cartas. Hitler, que na noite anterior marchara pelas ruas como um deus, agora via seus seguidores caírem sob fogo cerceador. Ludendorff, o invencível, caminhava ao seu lado, mas nem mesmo sua lenda poderia deter as balas. E Himmler? Himmler estava lá, não na linha de frente, não sob os holofotes, mas onde sempre esteve, observando, aprendendo, arquivando cada erro para não repeti-los. Quando a poeira baixou, restaram apenas corpos, prisões e um veredicto: alta traição. 5 anos de prisão para Hitler, uma sentença que no papel soava como fim. Mas Landsberg não era uma tumba, era uma incubadora. Entre aquelas paredes, enquanto os guardas riam de sua derrota, ele escreveu as páginas que incendariam uma nação. Mein Kampf não era um livro, era um manual de ódio, uma bíblia para os desesperados, um grito de guerra disfarçado de manifesto. Os judeus, os comunistas, os traidores de novembro, todos eram culpados. Todos mereciam o mesmo destino. E enquanto Hitler transformava sua cela em um púlpito, Himmler, solto por falta de provas, voltava para a casa dos pais como um filho pródigo, não derrotado, mas recarregando. A SA havia sido banida, os nazistas humilhados, a revolução abortada. Mas a Alemanha ainda sangrava. E onde há sangue, sempre há quem queira bebê-lo. Em fevereiro de 1924, as portas da prisão se abriram. Hitler saiu não como um homem quebrado, mas como um profeta armado com um plano. O poder não se toma à força, deve ter pensado, enquanto acendia um cigarro com mãos que não tremiam. O poder se conquista. E assim o partido que um dia marchara com botas pesadas agora se vestiria de terno e sorria para as câmeras. As urnas, não as balas, seriam suas novas armas. A Baviera, em sua infinita ironia, revogou a proibição dos nazistas. O jogo recomeçava. E desta vez não haveria erros. Não haveria beer halls tomados à pressa, nem generais traídos pela própria sombra. Desta vez seria método. Desta vez seria lei. Enquanto isso, Himmler, o eterno aprendiz, observava tudo de seu canto. Ele já sabia que as eleições eram apenas um meio para um fim muito mais sombrio. E quando o Reichstag se tornasse um palácio de fantasmas, quando a democracia fosse apenas uma palavra arriscada dos dicionários, ele estaria lá, não como um espectador, mas como o carrasco que a história já havia escolhido. A Alemanha ainda não sabia, mas sua alma já estava vendida. E o preço seria pago em moeda de chumbo. Mas Himmler não estava disposto a esperar pela sorte. Enquanto os outros se contentavam com migalhas de poder, ele já traçava seu caminho com a precisão de um cirurgião e a paciência de um predador. Não era hora de se expor, mas de se infiltrar. Os anos 20 eram um tabuleiro de xadrez onde cada peça se movia sem perceber que o jogo já estava decidido. E ele, o jovem Irish, preferia ser a mão invisível que empurrava os peões ao invés do rei exposto no centro do tabuleiro. Seus pais, orgulhosos da fachada de normalidade que o filho mantinha, não suspeitavam que aquele homem de rotinas meticulosas e sorrisos calculados já havia escolhido seu verdadeiro ofício, ser a sombra que engolia a luz. Não havia frustração em seus passos, apenas estratégia. Enquanto a República de Weimar cambaleava, bêbada de sua própria ilusão de estabilidade, Himmler trabalhava nos bastidores, não como um mero agitador de rua, mas como o arquiteto silencioso de algo muito maior. O Partido Nacional Socialista ainda era um monstro em formação, e ele seria um de seus ossos mais resistentes. A Freedom Socialist Movement, uma cortina de fumaça. As eleições de 1925, um teatro. Os nazistas já haviam aprendido que a democracia era um cadáver útil, podia-se vestir suas roupas enquanto se afiava a faca nas suas costas. Himmler, com seu zelo de convertido, mergulhou de cabeça nesse jogo duplo. Percorria a Baviera como um missionário sombrio, pregando nos vilarejos não a salvação, mas a condenação. Capitalismo? Um sistema podre. Judeus? O bode expiatório perfeito. Palavras que soavam como diagnósticos médicos para uma nação doente de humilhação. E ele, o doutor com a receita letal. Quando a oportunidade chegou, em 1925, não foi por acaso. Gregor Strasser, o ideólogo com olhares de profeta, e seu irmão Otto, o tático, precisavam de alguém que não apenas obedecesse, mas que cresce. Himmler era o candidato ideal, jovem o suficiente para ser moldado, fanático o suficiente para não questionar.
Tornou-se seu assistente, seu braço direito, o homem que organizava as listas, aqueles registros meticulosos que mais tarde se transformariam em sentenças de morte. Judeus locais? Anotados. Simpatizantes duvidosos? Marcados. A Baviera ainda respirava ar democrático, mas nas sombras, Himmler já desenhava o mapa de um futuro sem espaço para hesitações. E então veio a promoção. Deputado de Strasser. Um título modesto para um homem com ambições desmedidas. Strasser, porém, não era tolo. Desconfiava daquele zelo excessivo, daquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Mas pouco importava. Himmler já havia encontrado seu verdadeiro chamariz, a Schutzstaffel, a SS, um nome que soava inofensivo, esquadrão de proteção, mas que, como todo eufemismo bem-sucedido, escondia sua natureza verdadeira. Uma unidade de guarda-costas para Hitler? No início, sim, mas também um embrião de algo muito mais sinistro. Ele se alistou em abril de 1925, membro número 168. Um número, nada mais. Até então, porque Himmler não entrava em filiações, ele as conquistava. A SS era um grupo de 80 homens mal equipados, uma sombra pálida da SA, aquela massa de camisas pardas que gritava mais do que agia. Mas ele viu além. Viu o potencial de uma ordem dentro do caos, de uma elite dentro da horda. Os uniformes cinza escuros, os gorros com a caveira Totenkopf, não eram apenas símbolos. Eram promessas. A caveira não olhava para trás. Olhava para a eternidade. E Himmler pretendia ser seu sumo sacerdote. Quando, em 1926, Berchtold renunciou à liderança da SS, foi como se o destino lhe estendesse as chaves de um reino ainda por ser construído. Eljard Eid, seu substituto temporário, não passava de um lugar comum, um homem sem visão. E homens sem visão não duram muito quando há lobos à espreita. Himmler esperou. Observou. E quando Eid tropeçou, como sempre tropeçam os medíocres, ele estava lá, pronto para recolher os cacos e forjar algo indestrutível. Aos 26 anos, com um salário de 120 marcos por mês, dinheiro suficiente para um homem comum, mas irrisório para suas ambições, Himmler assumiu o comando. Não de toda a SS, ainda não bate de um distrito, um Gau. Um pedaço de terra onde poderia provar que sua visão não era delírio, mas profecia. A Baviera seria seu laboratório. E os homens que recrutou não seriam soldados comuns. Seriam os primeiros tijolos de uma fortaleza que em breve abalaria o mundo, porque a SS não seria apenas mais um braço armado do partido. Seria sua alma negra. E Himmler, o homem que amoldaria a sua imagem, meticulosa, impiedosa, perfeita. Mas Himmler não era homem de se contentar com as sombras. Enquanto a Alemanha se afundava no caos econômico, com fábricas fechando, pão racionado e o desespero pintando as ruas de cinza, ele via a oportunidade onde outros enxergavam ruína. O colapso de Wall Street não foi um golpe do destino, mas um convite. A crise que esmagava a República de Weimar seria o martelo que forjaria a nova ordem. E a SS? Ela não poderia ser apenas um esquadrão de guarda-costas. Não enquanto o sangue alemão fervia de humilhação, enquanto os comunistas marchavam nas ruas e os judeus, sempre os judeus, eram acusados de sugar a riqueza da nação. Himmler sabia, a SS precisava ser mais do que braços armados. Precisava ser a consciência do movimento. A espada e o escudo de uma revolução que ainda não tinha nome, mas já respirava nas entrelinhas dos discursos de Hitler. Foi então que ele agiu. Com a precisão de um cirurgião, removeu Eljard Heydrich, um homem cuja única competência era ocupar espaço, e assumiu o comando absoluto. Não por ambição pessoal, ou não apenas por isso, mas porque a história não perdoa os hesitantes. A SS, agora sob seu cetro, deixaria de ser um apêndice do partido para se tornar sua coluna vertebral. Uma ordem de cavaleiros modernos, selecionados não pelo tamanho dos músculos, mas pela pureza do sangue e pela lealdade inquebrantável ao Führerprinzip. Hitler, é claro, aprovou. Como não aprovaria? Himmler não lhe oferecia apenas segurança, oferecia um exército de fanáticos. Homens que não questionariam ordens, que não vacilariam diante do sangue, que carregariam a tocha da raça ariana como uma missão sagrada. E enquanto Goebbels inflamava as massas com palavras e Göring negociava com os barões da indústria, Himmler trabalhava em silêncio, tecendo a teia que sustentaria o Terceiro Reich, antes mesmo que ele nascesse. Ele começou com os arquivos. Cada membro da SS foi submetido a investigações genealógicas tão rigorosas que até os ancestrais do século XVIII eram escrutinados. Um judeu na árvore familiar? Expulso. Um caso de alcoolismo? Descartado. A SS não seria um refúgio para os fracos, mas um templo para os eleitos.
E para garantir que esses eleitos fossem também soldados, Himmler introduziu treinamentos tão brutais que quebrava homens para reconstruí-los à sua imagem, resistentes, obedientes, impecáveis. Enquanto isso, na pequena propriedade nos arredores de Munique, Margarida cuidava das galinhas e do filho recém-nascido, Gudrun, a futura princesa do Reich. Como Himmler a chamaria com orgulho doentio. Ela não entendia ainda, ou fingia não entender, que o marido não era um simples funcionário do partido, mas o arquiteto de algo muito maior, algo que em breve faria o mundo tremer. Porque 1929 não foi apenas o ano do crash. Foi o ano em que Himmler plantou as sementes do terror sistemático. Enquanto a Alemanha se afogava em dívidas, ele sonhava com campos de treinamento, com listas de inimigos, com um futuro onde a SS não apenas protegesse o partido, mas governasse através dele. E quando a tempestade finalmente chegasse, quando os desempregados e os desesperados se voltassem para Hitler como o Messias, a SS estaria pronta, não como uma milícia, mas como um instrumento da vontade divina. O resto? Era apenas uma questão de tempo. E Himmler, mais do que ninguém, sabia esperar. Mas Himmler não precisava de holofotes para moldar o destino. Sua estratégia era outra, o crescimento silencioso, implacável, como um câncer que se espalha sem que a vítima perceba. Enquanto a República de Weimar cambaleava, ele tecia sua teia. 300 homens em 1929, 3.000 em 1931. Uma multiplicação que não era obra do acaso, mas de um plano meticuloso, cada recrutamento, uma peça no tabuleiro, cada juramento de lealdade, um prego no caixão da democracia. E quem eram esses homens? Não apenas fanáticos de camisa parda, mas desempregados com fome de propósito, ex-militares com cicatrizes da derrota. Jovens sem futuro que viam na SS não apenas um salário, mas uma missão. Himmler os recebia com um sorriso paternal, como se fosse o pai de uma seita macabra. Tragam seus documentos de desemprego, dizia, e eu lhes darei um império. E eles acreditavam, porque quando um homem não tem nada a perder, até o delírio de um burocrata fanático parece salvação. Foi assim que Reinhard Heydrich entrou em cena. Um ex-oficial naval demitido por conduta imprópria, ou seja, por ter seduzido a filha de um almirante e se casado com ela, escândalo que a Marinha não podia tolerar. Himmler viu nele não um fracassado, mas um gênio da sombra. Um homem sem escrúpulos com uma mente afiada como uma lâmina e um desprezo congênito pela humanidade. Você será o chefe de algo novo, sussurrou-lhe, enquanto os dedos finos do Reichsführer brincavam com um relógio de bolso. Algo que não precisa de luz para prosperar. Nasceu assim o Sicherheitsdienst, o SD. A inteligência da SS não uma polícia mas uma hidra, espionagem contra espionagem, dossiês secretos, chantagens. Heydrich não construía arquivos, ele construía armadilhas. Cada nome anotado, cada conversa interceptada, cada fraqueza humana catalogada era um fio que, quando puxado, poderia derrubar ministros, generais, até mesmo aliados inconvenientes. E o melhor, tudo isso operava nas entrelinhas, enquanto a Alemanha ainda se iludia com eleições. As eleições, que espetáculo patético! Em 1930, 17% dos alemães votaram nos nazistas, um aviso que ninguém quis ouvir. 2 anos depois, quase 40%. O povo, esmagado pela crise, escolheu o veneno como remédio. Os políticos do centro, os moderados, os homens de gravata e discursos vazios, ainda acreditavam que podiam controlar Hitler. Ele será nosso refém, diziam, enquanto lhe entregavam as chaves do poder em janeiro de 1933. Como se um incêndio pudesse ser domado com palavras. E então veio o fogo, literalmente. O incêndio do Reichstag em fevereiro, uma cortina de fumaça perfeita para justificar o que já estava planejado. Os comunistas, gritaram os jornais. Uma conspiração contra a pátria. Em questão de horas, os direitos civis foram suspensos. Prisões sem julgamento. Campos de concentração, ainda com nomes inofensivos como Centros de Detenção Preventiva, Dachau abriu suas portas em março. Os primeiros prisioneiros chegaram antes mesmo da tinta das placas secar. Enquanto isso, no Kroloper, os deputados do Reichstag, aqueles que ainda não haviam sido presos ou intimidados, aprovavam a lei de plenos poderes. Um suicídio coletivo disfarçado de votação. Por 4 anos mentiram. Apenas até a crise passar. Hitler não precisou esperar 4 dias para começar a esmagar a oposição. Os partidos foram banidos. Sindicatos destruídos. A SS, agora não mais uma milícia, mas o braço executivo de um regime que não precisava mais de máscaras. E Himmler, ele observava tudo de sua mesa impecável, enquanto Heydrich lhe entregava relatórios frescos.
Listas de inimigos do Estado, planos para expandir os campos, projetos para uma raça pura. Estamos apenas começando, murmura o rei Chusfrer, enquanto assina a ordem para mais uma leva de prisões. Porque o verdadeiro poder não está em ganhar eleições. Está em garantir que nunca mais haja eleições para perder. O verdadeiro poder não se mede em medalhas reluzentes ou em recompensas virtuais, mas na capacidade de esmagar qualquer sombra de resistência antes que ela sequer se forme. Enquanto você, comandante, se deleita com os troféus digitais de suas batalhas simuladas, Himmler já havia transformado a Alemanha em um tabuleiro onde cada peça, cada vida, era movida com precisão cirúrgica. Não havia espaço para hesitação, nem para piedade disfarçada de estratégia humanizada. Quando o inimigo se esconde, não se espera, não se negocia. Ele é exterminado. E não pense que a purga começou nos campos. Começou nos arquivos. Cada nome, cada data de nascimento, cada gota de sangue rastreada até a 4ª geração. A SS não era apenas um exército, era uma seita de fanáticos obcecados pela pureza, uma religião onde os deuses eram a altura ariana, a cor dos olhos e a ausência de defeitos no pedigree. 50.000 membros em 1933, um número irrisório para o que viria, porque Himmler não queria soldados, queria criadores. Homens cujos filhos seriam a próxima safra de super-homens, mulheres cujos úteros eram propriedades do Reich. Casamentos não eram uniões de amor, mas contratos eugênicos. Prove sua linhagem ou desapareça. Era simples assim. E os que não serviam? Os judeus, ciganos, homossexuais, os degenerados que maculavam a visão de uma Alemanha imaculada? Para eles, não havia códigos promocionais nem recompensas por lealdade. Havia Dachau. Havia as câmaras. Havia a burocracia do horror, onde um carimbo em um papel significava uma vida apagada, ou pior, uma vida transformada em experimento. Desculpe, seu sangue é impuro. Como se a impureza fosse um crime, e não uma invenção conveniente para justificar o extermínio. Mas mesmo um sistema tão bem oleado tinha suas rachaduras. Hindenburg, o velho marechal, ainda respirava. O exército, aqueles generais de bigodes engomados, ainda murmuravam nos bastidores. E então havia Rom e suas SA. Aqueles brutamontes que achavam que a revolução era deles. Engano. Hitler não dividia poder. Ele o consumia. E quando a ameaça cresceu demais, quando as facas da traição brilharam perto demais do pescoço do Führer, veio a noite dos longos punhais. 3 noites. Centenas de corpos. Uma mensagem clara. A lealdade ao Reich não é negociável. Göring assinou as ordens com um sorriso. Himmler supervisionou cada execução como um mestre de cerimônias. E Hitler? Ele dormiu tranquilo pela primeira vez em meses, sabendo que o último obstáculo entre ele e o controle absoluto havia sido removido. Não com tiros, não com bombas, mas com a precisão de um cirurgião cortando tecido podre. Porque o Terceiro Reich não era um jogo onde você podia reiniciar a partida. Era um mecanismo onde cada engrenagem, cada parafuso, cada vida tinha um propósito, até que deixasse de ter. E quando a máquina parou de funcionar em 1945, não foi por falta de eficiência. Foi porque o mundo finalmente entendeu que algumas coisas não podem ser resetadas. Eis o que acontece quando um homem com a ambição de um deus e a paciência de um carrasco assume as rédeas do terror. Ele não apenas aperfeiçoa a máquina, ele a faz cantar. Heinrich Himmler não se contentou em ser o arquiteto das sombras. Ele queria ser o maestro. E em 1936, Hitler lhe entregou a batuta. Não apenas a polícia da Prússia, não apenas a Gestapo, mas toda a segurança do Reich. Um império de medos. Agora centralizado nas mãos de um homem que colecionava crânios como troféus e sonhava com uma raça pura enquanto assinava ordens de extermínio com a mesma indiferença com que outros assinam cartas de amor. A SS não era mais um braço do partido. Era o sistema nervoso da Alemanha. E Himmler, seu cérebro. Ele transformou a Leibstandarte, aquela unidade de guardas de cervejaria que jurava lealdade a Hitler com punhos erguidos e botas engraxadas, no núcleo de algo muito maior. Em 1934, eram poucos milhares de fanáticos. Em 1939, seriam 38 divisões. Não soldados. Instrumentes. Cada um deles treinado para ser mais do que um combatente, um executor de uma visão. Uma visão onde a Europa seria limpa, lavada, esterilizada, como um cirurgião que não se importa com o paciente, apenas com a pureza do corte. E os números? Ah, os números nunca mentem. Em 1933, a SS era uma piada de bar mal contada. Em 1936 já controlava os campos de concentração, aqueles lugares que o mundo ainda chamava de centros de detenção.
Como se a linguagem pudesse suavizar o cheiro de carne queimada. Dachau não era um acidente. Era um protótipo. Um ensaio para o que viria. Himmler sabia que a guerra não seria ganha apenas com tanques e aviões. Seria ganha com eficiência. E eficiência para ele significava uma coisa: eliminar o indesejável antes que o indesejável eliminasse você. Os judeus? Um problema de saúde pública. Os ciganos? Uma praga social. Os homossexuais? Uma ameaça moral. Os comunistas? Insetos a serem esmagados. E assim, enquanto o mundo discutia tratados e fronteiras, Himmler já estava desenhando os blueprints dos fornos. Mas não se engane, ele não era um monstro que uivava na escuridão. Era um burocrata. Um homem que assinava ordens de deportação entre um chá da tarde e uma reunião sobre a produção de borracha sintética, que falava em soluções finais com a mesma tranquilidade com que outros falavam do clima, que enquanto as crianças brincavam nas ruas de Munique, planejava como transformar a Polônia em um cemitério sem lápides. E o pior, ele não estava sozinho. A Alemanha inteira, aqueles que aplaudiam, aqueles que olhavam para o lado, aqueles que sussurravam alguém deveria fazer alguma coisa, tornou-se cúmplice. Porque o terror, quando é institucionalizado, não precisa de monstros. Precisa apenas de homens dispostos a seguir ordens. E de uma nação disposta a fechar os olhos. Em 1936, Himmler já não era o segundo homem do Reich. Era o primeiro carrasco de uma Europa que ainda não sabia que já estava condenada. Mas não eram apenas soldados alemães que marchavam sob a sombra da suástica. Era um exército de ilusões, recrutado além fronteiras, forjado com promessas e mentiras. A divisão Viking, sim, aquele nome que evoca heróis de sagas nórdicas, era composta por noruegueses, dinamarqueses, suecos e outros voluntários. Ou seria melhor dizer ingênuos, que acreditavam estar lutando por uma Europa unida sob a bandeira do Novo Ordem. A 13ª Divisão SS Anchar, por sua vez, reunia bósnios muçulmanos, croatas e eslavos, sim, os mesmos eslavos que, segundo a doutrina nazista, eram Untermenschen, sub-humanos. A ironia não poderia ser mais cruel. Enquanto Himmler sonhava com uma raça pura, suas fileiras inchavam com homens que, em outro contexto, teriam sido enviados para os campos. E não parava por aí. Franceses colaboracionistas se alistavam na Division Charlemagne, belgas flamengos na Langemarck, holandeses na Nederland, letões, estonianos, ucranianos, todos eles, de alguma forma, convencidos de que o Reich lhes oferecia um lugar ao sol. Ou então, simplesmente sem escolha. Porque quando a máquina de guerra nazista engoliu a Europa, muitos descobriram que a única maneira de sobreviver era se tornar parte dela. Até mesmo os números mentem quando servem ao horror. Os 900.000 homens da Waffen-SS não eram um exército, eram um sintoma. O sintoma de um continente que pouco a pouco havia perdido a capacidade de dizer não. E no centro desse pesadelo, Himmler não era apenas o chefe da polícia ou o arquiteto do terror. Era algo muito pior, um visionário. Um homem que, enquanto organizava o extermínio em massa, sonhava em ressuscitar deuses mortos. Ele se via como um sacerdote de uma religião antiga, um guardião dos mistérios germânicos antes que o cristianismo os corrompesse. Em seus delírios, Jesus era apenas mais um judeu, um detalhe inconveniente numa Europa que, segundo ele, deveria voltar às suas raízes arianas. E assim, enquanto as câmaras de gás funcionavam a todo vapor, Himmler financiava expedições arqueológicas em busca de relíquias nórdicas. Mandava estudiosos investigarem supostas ligações entre alemães e japoneses, sim, isso era uma prioridade. E transformava a SS num culto pagão onde casamentos eram celebrados com rituais de sangue e o Natal era substituído por festivais do solstício de inverno. Até o símbolo da SS era uma fraude. Aqueles 2 sigrunes que muitos acreditavam representar a vitória, na verdade eram uma distorção grotesca de símbolos nórdicos, deturpados por um gráfico chamado Walter Eck em 1933. Uma apropriação cínica como tudo mais. Porque para Himmler, a mitologia não era história, era propaganda. Uma maneira de fazer seus homens acreditarem que não eram assassinos, mas guerreiros sagrados, destinados a purificar o mundo. E enquanto a Alemanha se armava para a guerra que viria, enquanto os canhões eram forjados e os campos de concentração se multiplicavam, Himmler brincava de Deus. Seu castelo em Wewelsburg, na Baviera, não era apenas um quartel-general, era um templo. Lá, ele planejava não só a dominação da Europa, mas a substituição da própria fé. O cristianismo deveria ser erradicado, substituído por um culto racial onde a SS seria a nova igreja, e ele o sumo sacerdote. Mas a história não se escreve com runas nem com rituais. Escreve-se com sangue.
E em 1936, quando Hitler marchou sobre a Renânia, território desmilitarizado por tratado, violado sem consequências, o mundo olhou para o lado. Mais uma vez. Porque a Europa ainda não havia entendido que quando um ditador avança e ninguém o para, ele não recua. Ele acelera. E a guerra que viria não seria apenas por terras ou recursos. Seria por alma de um continente. Enquanto alguns ainda sorriam para o futuro, como se a guerra fosse um espetáculo a ser aguardado com excitação infantil, a Europa já respirava o ar pesado do abismo. 1938 não foi um ano de esperanças, foi o ano em que a máscara caiu de vez. A Áustria não foi reunificada. Foi devorada. E Himmler, com seu sorriso de burocrata da morte, garantiu que a SS não perdesse um segundo sequer para estender suas garras sobre Viena, sobre Praga, sobre qualquer lugar onde a sombra da suástica pudesse ser plantada. Não havia mais negociações. Havia apenas o mapa sendo rasgado e redesenhado com caneta ensanguentada. A Polônia? Um aviso ignorado. Quando as divisões blindadas cruzaram a fronteira em 1º de setembro de 1939, não foi uma invasão, foi um veredicto. E enquanto Varsóvia ardia, enquanto os Einsatzgruppen avançavam como uma praga atrás das linhas, atirando em professores, rabino e camponeses como se fossem alvos em um estande de tiro, Londres e Paris finalmente acordaram. Mas já era tarde para dormir em paz. A declaração de guerra não foi um grito de batalha. Foi um suspiro de quem vê o incêndio se aproximar e sabe que as portas estão trancadas. E então veio a Blitzkrieg, não uma estratégia, mas uma sentença. 6 semanas para esmagar a França. 6 semanas para transformar Paris, a cidade-luz, em uma capital ocupada, onde a bandeira nazista pendia sobre os bulevares como um insulto pintado a óleo. Os britânicos correram. Dunquirque não foi uma vitória. Foi uma fuga com gosto de derrota, um milagre sujo onde homens se afogavam para escapar do que viria depois. E o que viria não seria apenas tanques e bombardeios. Seria Einsatzgruppe B, AC, AD, esquadrões da morte com ordens claras, limpar, apagar, queimar até não restar nem cinzas para contar a história. Quando Hitler virou os olhos para o leste em 1941, não foi ambição, foi fome. A Operação Barbarossa não era uma guerra. Era um ritual de extermínio disfarçado de campanha militar. 3 milhões de homens marchando para devorar a Rússia, enquanto atrás deles os Einsatzgruppen trabalhavam em ritmo industrial, fossas abertas, metralhadoras quentes, crianças atiradas vivas em valas comuns porque balas eram muito valiosas para gastar com judeus. Babi Yar não foi um incidente. Foi um ensaio. 33 mil em 2 dias, e Himmler anotava os números no seu caderninho, satisfeito, como um contabilista registrando lucros. Mas a neve russa não perdoa. E quando o inverno chegou, quando os tanques alemães ficaram presos no lodo congelado às portas de Moscou, quando os soldados de Hitler começaram a morrer de frio como ratos em uma armadilha, algo mudou. Não era mais uma questão de se a Alemanha perderia. Era uma questão de quando, e de quantos milhões morreriam antes que o mundo entendesse que alguns abismos não têm fundo, só têm dentes. E enquanto isso no Ocidente a Grã-Bretanha sangrava, mas não se ajoelhava. Porque há uma diferença entre perder batalhas e perder a guerra. E os nazistas estavam prestes a aprender isso da pior maneira possível. Mas a máquina nazista não se contentava com o caos. Ela queria eficiência. E quando Himmler, o arquiteto da morte, viu seus homens tremendo diante das fossas comuns, com cérebros espalhados na grama e o cheiro de sangue coagulado no ar, ele não sentiu remorso. Sentiu oportunidade. Porque o problema não eram os mortos. Era a logística. Os pelotões de fuzilamento estavam quebrando soldados. Não por compaixão, mas por exaustão. Atirar em milhares de pessoas, uma por uma, dia após dia, deixava até os mais endurecidos SS com olheiras fundas e mãos trêmulas. Alguns vomitavam. Outros se embriagavam até desmaiar. Alguns, em um surto de humanidade tardia, atiravam no próprio pé para escapar da linha de frente. E Himmler, o burocrata do apocalipse, não podia permitir que a moral atrapalhasse o progresso. Então ele ordenou, encontrem um método mais limpo. E assim nasceu a inovação nazista, uma solução técnica para um problema humano. Primeiro, vieram as caminhonetes da morte. Veículos selados com o cano de escape redirecionado para o interior. Os condenados eram empurrados para dentro, como gado e o motor ligado. Em minutos, os gritos se transformavam em silêncios espessos, os corpos se amontoavam em pilhas úmidas de suor e urina. Era eficiente. Era higiênico. E acima de tudo, poupava os nervos dos algozes. Agora, eles não precisavam olhar nos olhos de quem matavam.
Bastava fechar a porta e esperar o motor fazer seu trabalho. Mas até isso tinha limites. As caminhonetes quebravam. Os motoristas reclamavam do cheiro. E pior de tudo, a demanda era maior do que a oferta. A Europa Oriental estava repleta de vidas para serem apagadas, 1,3 milhão só de judeus nos países bálticos, sem contar ciganos comunistas, prisioneiros de guerra, doentes mentais, homossexuais, qualquer um que não se encaixasse no delírio ariano. Os números eram tão grandes que até a crueldade precisava de escalabilidade. Foi então que a engenharia alemã, aquela mesma que construía autobãs e foguetes, se voltou para um projeto ainda mais ambicioso: fábricas de morte. Auschwitz não foi um acidente da história. Foi uma solução. Um lugar onde a matança poderia ser otimizada, onde corpos poderiam ser processados em massa, onde o horror poderia ser industrializado. E o pior, funcionou. Em seu auge, os crematórios de Auschwitz-Birkenau queimavam 10.000 pessoas por dia. 10.000 almas transformadas em fumaça e cinzas, enquanto oficiais SS tomavam café a poucos metros de distância, discutindo cotas e relatórios de produtividade. E tudo isso começou com um homem em Himmler, observando um pelotão de fuzilamento tremer. Um homem que, em vez de questionar a monstruosidade do que via, perguntou: como podemos fazer isso melhor? Porque o verdadeiro terror do nazismo não era a brutalidade. Era a precisão. A capacidade de transformar o assassinato em rotina, o genocídio em burocracia, e o extermínio em meta de produção. E enquanto o mundo ainda debatia se aquilo era real, enquanto aliados hesitantemente viram os olhos para o leste, a máquina já estava em movimento. Não havia mais volta. Só havia fumaça. E o silêncio que veio depois. Aqueles vapores não entravam por acaso nos veículos. Eram testes. Sempre testes. Porque quando a eficiência não atende às expectativas, a máquina se ajusta. E foi assim nos primeiros meses de 1942 que a decisão foi tomada. As câmaras de gás não seriam mais uma alternativa, mas o método. Não um experimento, mas um sistema. E o sistema precisava de escala. Os campos já existiam, espalhados pela Europa ocupada como cicatrizes de um continente que ainda não entendia o que estava sendo escrito em seu próprio solo. Mas aqueles não eram campos comuns. Não eram prisões. Eram fábricas. Fábricas onde a matéria-prima era a vida humana, e o produto final, cinzas. 6 categorias de prisioneiros políticos foram meticulosamente classificadas, mas só uma delas importava de verdade. Os judeus da Europa não seriam mais reassentados. Não seriam deportados. Seriam apagados. E o local? Um ponto estratégico no mapa, convenientemente isolado na Polônia. Um nome que hoje ecoa como um grito no silêncio: Auschwitz-Birkenau. Junto a ele, Treblinka, Sobibor, Belzec e Majdanek. Nomes que não eram apenas lugares, mas sentenças. A solução final não era mais um plano. Era um cronograma. E então, em 20 de janeiro de 1942, eles se reuniram. Não em um bunker, não em segredo absoluto, mas em uma vila tranquila nos arredores de Berlim, Wannsee, onde o lago congelado refletia a indiferença do céu. 15 homens representando ministérios, a SS, a Gestapo, a burocracia que tornaria o impensável rotineiro. Reinhard Heydrich, braço direito de Himmler, presidiu a reunião com a precisão de um cirurgião discutindo um procedimento de rotina. Não havia dúvidas. Não havia debate. A solução final não era uma proposta, era uma ordem. E ali, entre cafés e papéis timbrados, o destino de milhões foi selado com a frieza de um carimbo oficial. Heydrich não viveria para ver sua obra completa. Em maio de 1942, 2 homens, treinados pelos aliados, armados com uma determinação que o Reich subestimara, o alcançaram em Praga. Uma bomba, um tiro, uma infecção que o consumiu em agonia. Himmler, em um gesto de ironia macabra, assumiu o controle pessoal da operação, como se a morte de Heydrich fosse uma ofensa à eficiência do sistema. Mas a máquina já estava em movimento. E não precisava de um único homem para funcionar. Porque a solução final não era a obra de um louco solitário. Era o resultado de uma colaboração meticulosa. Eixan, o lojista, calculando rotas de trem como se fossem mercadorias, os Einsatzgruppen, esquadrões que já haviam provado sua eficiência no leste, onde fossas comuns se encheram antes mesmo que as câmaras de gás fossem aperfeiçoadas. A SS, que transformou o assassinato em ciência. Ciclone B, um pesticida, tornou-se um instrumento. Fornos crematórios projetados para apagar até a memória dos corpos. E Auschwitz, a joia da coroa, expandida por ordem de Himmler, onde a morte foi industrializada em uma escala que desafiava até a imaginação dos seus próprios criadores. 6 milhões. Não é um número.
É um abismo. 6 milhões de vidas extintas em câmaras de gás, fuzilamentos em valas, doenças em guetos superlotados. 6 milhões de histórias reduzidas à fumaça sobre a Polônia, as cinzas espalhadas pelos ventos da Europa. E enquanto isso, o Reich seguia seu curso. Relatórios eram arquivados, promoções concedidas, reuniões realizadas. Porque o verdadeiro horror não estava na crueldade, estava na normalidade com que tudo foi executado. Até que anos depois, quando as provas vieram à tona em fotografias, confissões, os próprios registros nazistas, meticulosos até no crime, o mundo foi forçado a olhá-las. Eichmann, em seu julgamento em Jerusalém, ainda tentaria se esconder atrás da burocracia, eu apenas cumpria ordens. Mas as ordens não se cumprem com tal zelo, com tal invenção, a menos que se acredite nelas. Ou que se tenha deixado de acreditar em qualquer outra coisa. E assim, o que começou como um plano em uma sala à beira de um lago congelado terminou em um silêncio que ainda ecoa. Porque o Holocausto não foi um acidente da história. Foi uma escolha. Uma escolha feita não apenas por monstros, mas por homens que em algum momento decidiram que outras vidas não importavam. E esse talvez seja o terror que nunca devemos esquecer, não a existência do mal, mas a facilidade com que ele se disfarça de dever. E então, entre papéis assinados com tinta seca e discursos gravados em fita magnética, surge a voz de Heinrich Himmler, não como um grito, mas como um sussurro de quem já se convenceu de que o mundo lhe deve obediência. Em 4 de outubro de 1943, em Poznan, entre as paredes de um salão que deveria abrigar estratégias de guerra, ele desnudou o que nem mesmo os relatórios oficiais ousavam registrar. Não eram ordens. Eram confissões. A eliminação do povo judeu, disse, com a calma de quem comenta o clima, é uma página gloriosa em nossa história que jamais será escrita. Eis o horror em sua forma mais pura, não o delírio de um louco, mas a burocracia do extermínio. Himmler não falava de batalha, mas de trabalho, um verbo que transformava assassinato em rotina, corpos em estatísticas, crianças em problemas resolvidos. E o pior, ele não estava sozinho. Ao seu redor, oficiais da SS anotavam, assentiam, ajustavam os óculos como se discutissem logística de trem. Porque no fundo, era isso, uma máquina tão bem oleada que até o genocídio tinha horário marcado. Os sobreviventes, aqueles que o regime não conseguiu apagar, carregam nas costas o peso de uma pergunta que nunca deveríamos fazer. Como? Como o império inteiro se dobrou a essa loucura? A resposta está nos números que Himmler tanto amava: 50 mil guardas nos campos, centenas de milhares de alemães e aliados cumprindo ordens, assinando papéis, operando trens. Não eram monstros com chifres. Eram contadores, engenheiros, pais de família que em algum momento, decidiram que calcular a morte era apenas mais um dia no escritório. E enquanto a guerra se voltava contra a Alemanha, enquanto Stalingrado congelava os sonhos de domínio de Hitler, enquanto os aliados avançavam pela Itália como uma maré implacável, o regime ainda encontrava tempo para aperfeiçoar sua obra-prima, a fome nos guetos de Varsóvia, as câmaras em Auschwitz, os fuzis nos bosques da Lituânia. Recursos que faltavam na frente oriental eram desviados para matar mais rápido, mais eficiente. Porque para o nazismo, a derrota militar era um contratempo. A solução final era a verdadeira missão. Até que em 1943, até isso começou a ruir. Os russos empurraram os alemães de volta para a Polônia, devolveram-lhes as cidades queimadas, os corpos enterrados às pressas. Os aliados abriram frentes no sul e no oeste, como facas cravadas nas costuras de um império que já sangrava. E ainda assim, mesmo com a derrota batendo à porta, o sistema continuou funcionando. Trens partiam. Fornos queimavam. Burocratas preenchiam formulários. Porque o nazismo não era apenas Hitler ou Himmler ou os discursos em Poznan. Era uma teia, e cada nó dessa teia era um humano que escolheu olhar para o lado. Ou pior, que escolheu ajudar. E então, enquanto o mundo se preparava para enterrar o Reich, o próprio Himmler se via elevado a um posto que jamais mereceu, comandante de exércitos. Não por competência, não por estratégia, mas porque Hitler, em sua paranoia final, só confiava nos que beijavam suas botas com devoção de cão faminto. E Himmler beijava até as solas. Era dezembro de 1944, e a Wehrmacht já não passava de um esqueleto tremendo sob o peso de suas próprias mentiras. Mas o Reichsführer SS sonhava. Sonhava com contra-ataques, com milagres nas Ardenas, com divisões fantasmas que ressuscitariam a glória perdida. E Hitler, desesperado, lhe deu o que restava do exército do Alto Reno, um punhado de soldados esfarrapados, adolescentes com rifles mais velhos que eles, velhos que mal seguiam em pé.
Uma milícia de faz de conta, armada com o que sobrou dos arsenais e a fé cega de que o Führer ainda tinha um plano. E tinha. O plano era morrer. Enquanto os aliados avançavam pelo oeste e os soviéticos esmagavam tudo a leste, Himmler brincava de general. Seu quartel-general. Um trem, como se a guerra fosse um passeio turístico pela Europa em chamas. De lá, ele emitia ordens que evaporavam no ar, promessas de resistência que duravam menos que a neblina matinal. Em fevereiro de 1945, quando suas tropas, se é que mereciam esse nome, afundaram na lama da Pomerânia, até Hitler percebeu o óbvio. O homem que passará uma década exterminando sub-humanos não sabia comandar nem um pelotão de escoteiros. Mas não importava, porque Himmler não era um general. Era um cão de guarda. E cães de guarda não precisam saber lutar, só precisam morder quando o dono aponta o dedo. E o dedo de Hitler, naquele inverno, apontava para Berlim. A capital já não era mais o coração do império, mas uma carcaça bombardeada. Um cenário de pesadelo onde crianças brincavam entre escombros e velhas arrastavam carrinhos com os pertences de uma vida que não existia mais. E foi para esse inferno que Himmler foi jogado em seguida, como último recurso, como um talismã podre que talvez, detivesse o avanço soviético. Chefe do grupo de exércitos Vístula, nome bonito para um amontoado de homens sem munição, sem moral, sem nada além do medo que latejava em suas veias. Ele falhou, claro. Como falhar em tudo que não fosse assassinar em massa? Suas tropas desmoronaram como castelos de areia sob a maré vermelha que vinha do leste. E quando Hitler, em seu bunker, finalmente percebeu que até seu cão mais fiel era inútil, Himmler fez o que sempre soube fazer melhor: trair. Mas essa é outra história. Porque a verdade é que em 1945, o Terceiro Reich já estava morto. E os que ainda acreditavam nele, os que marchavam para a morte com um fuzil nas mãos e um Heil Hitler nos lábios, não eram soldados. Eram zumbis. Cadáveres ambulantes de uma ideologia que os havia devorado por dentro, deixando apenas a casca, o hábito, a obediência cega a um sistema que os havia condenado muito antes de a primeira bala ser disparada. E enquanto Berlim ardia, enquanto os canhões soviéticos faziam tremer os alicerces do Führerbunker, Himmler ainda sonhava. Sonhava com um mundo onde a lealdade bastasse para ganhar guerras. Onde a crueldade fosse moeda de troco. Onde homens como ele, pequenos, medíocres, sedentos de um poder que nunca entenderam, pudessem ditar quem viveria e quem morreria. Mas os sonhos, como os impérios, também queimam. E o seu virou cinzas bem antes de Berlim. E assim, como um rato que pressente a armadilha fechando-se, Himmler começou a girar em círculos, os mesmos círculos desesperados que traçara por anos. Sempre à sombra de um Führer que o desdenhava em segredo. Enquanto homens como Goebbels ainda se agarrava às ilusões de grandeza, ele já sabia. A máquina que ajudara a construir agora o esmagaria sem piedade. O Vístula ardia. Suas divisões SS, outrora temidas, desmoronavam como castelos de areia sob o avanço soviético. Hitler, daquele bunker úmido onde o ar já cheirava a derrota, observava com olhares que queimavam mais que as bombas. Não demorou para que o Reichsführer percebesse, sua hora havia chegado. Não como herói, não como estrategista, mas como mais um traidor a ser jogado aos lobos. Foi então que começou a dança patética das negociações. Himmler, o carrasco que assinará ordens de extermínio com a mesma frieza com que bebia seu chá da manhã, agora estendia mãos trêmulas em busca de clemência. Primeiro através de Kaltenbrunner, seu braço direito, um homem tão manchado de sangue quanto ele. Depois pela Cruz Vermelha, como se a neutralidade suíça pudesse lavar suas mãos. E por fim, a ironia cruel, através da Suécia, aquele país que jamais sujara as mãos com a guerra, mas que agora se via arrastado para o lodaçal de suas últimas jogadas. Era abril de 1945, e Berlim sufocava. Enquanto Hitler se recusava a sair de seu esconderijo, como um animal ferido que rosna contra o próprio fim, Himmler enviava mensagens cifradas a Conn Bernadotte, o sueco que liderava a Cruz Vermelha. Liberem os judeus, dizia, como se fosse um gesto de misericórdia e não o cálculo frio de um homem que já via as forças se aproximando. Milhares foram tirados dos campos, não por bondade, mas porque cada vida salva era uma moeda de troca, uma tentativa desesperada de comprar tempo, de negociar com os aliados enquanto o mundo desabava. E então, o golpe final. Em 23 de abril, com os soviéticos a poucos quilômetros do bunker, Himmler ousou enviar uma proposta escrita a Eisenhower. Rendição aos ocidentais implorava, como se os americanos fossem salvadores e não juízes. Como se o homem que arquitetara o Holocausto pudesse escolher seus algozes.
A resposta veio como um tiro na nuca, recusa absoluta. E pior, a traição foi exposta. Hitler, ao saber que seu mais leal, ou pelo menos mais obediente cão de guarda ousara negociar às suas costas, explodiu em fúria. Em 28 de abril, enquanto as bombas caíam sobre a chancelaria, um decreto foi assinado. Himmler era destituído de todos os cargos. Seus títulos rasgados. Seu nome amaldiçoado. Traidor, sussurravam os corredores do poder que ele mesmo ajudara pode rir. 2 dias depois, o homem que ele servirá por mais de 2 décadas colocou uma pistola na própria boca. Goebbels, o fanático, seguiu-o na morte, como se a lealdade até o fim pudesse redimi-lo. Mas Himmler? Himmler ainda corria. Agora sem uniforme, sem insígnias, disfarçado de soldado raso entre os escombros de um império que ele ajudara a queimar. Os aliados avançavam. A justiça ou a vingança estava próxima. E o homem que sonhara ser o arquiteto de um milênio ariano agora implorava por misericórdia, como se o mundo esquecesse as câmaras de gás, os fuzilamentos em massa, os milhões que sua assinatura condenara. Mas o mundo não esquece. E a história, quando finalmente o alcançou, não teve piedade. Os dias que se seguiram foram um espetáculo grotesco de ironia histórica. O homem que ordenara a morte de milhões, que planejara a extinção de raças inteiras com a fria precisão de um burocrata, agora se arrastava entre campos de prisioneiros improvisados, um número entre os derrotados. Os aliados, sem saber ainda que tinham em suas mãos o maior carrasco do século, o transferiam de um lugar a outro como um fardo indesejado. Bremer, Lower Saxony, Lunenburg, nomes que soavam como estações de um caminho sem volta. E em cada uma delas Himmler tentava se esconder atrás de uma máscara de anonimato, como se seu próprio nome não fosse uma mancha de sangue na história. Até que em 21 de maio de 1945, a farsa começou a desmoronar. Um posto de controle britânico. Um soldado atento. Há alguns ex-prisioneiros soviéticos ali, alguém avisou. E então, como um fantasma que se materializa sob a luz crua do dia, ele foi reconhecido. Não por um uniforme, não por insígnias, mas pelo peso de seu próprio legado. Os olhos que o fitavam não viam um homem comum. Viam um arquiteto do terror, o comandante das SS, o cérebro por trás dos campos onde a humanidade fora reduzida a cinzas. Por 2 dias ele foi interrogado, transferido, examinado como um espécime raro de maldade. E então, em 23 de maio, diante de oficiais britânicos em Lunenburg, veio o momento derradeiro, a confissão. Ich bin Heinrich Himmler. 3 palavras que deveriam ter ecoado como um veredicto. Os captores ficaram estarrecidos. Era como se o próprio diabo tivesse se apresentado, com um sorriso cortês e as mãos ainda sujas de sangue. Como processar um homem cuja sombra já cobria a Europa? Como julgar alguém que transformará a justiça em uma piada macabra? Ele sabia o que o aguardava. Nuremberg não seria um tribunal, seria um palco. Lá estariam Göring, os outros fantoches do regime, todos expostos à luz implacável da história. E Himmler, o burocrata meticuloso, o fanático que acreditara piamente na superioridade ariana, não tinha intenção de enfrentar aquele espetáculo. Não como réu, não como vítima. O médico britânico que o examinou em Lunenburg não suspeitou de nada. Até que, ao abrir a boca do prisioneiro para uma rotina de inspeção, algo brilhou entre seus dentes. Um estalo. Um espasmo. E então, o corpo de Himmler desabou no chão, contorcido em agonia. 15 minutos depois, estava morto. Uma cápsula de cianeto, o mesmo veneno que suas SS distribuíram a espiões e traidores, o mesmo que ele ordenara ser usado em inimigos do Reich. No fim, o carrasco escolheu para si a morte que reservara a tantos outros, rápida, silenciosa, sem heroísmo. Seu corpo foi enterrado em uma vala sem marcação, algum lugar nos arredores de Lunenburg. Nenhum monumento, nenhuma lápide, apenas o esquecimento que ele tanto temera, não o esquecimento da história, que o lembraria como um dos maiores monstros já produzidos pela humanidade, mas o esquecimento da terra, que se recusou a guardá-lo como algo além de lixo. Porque Himmler não nasceu grande. Não foi um gênio militar como Rommel, nem um orador inflamado como Goebbels. Era um homem medíocre, um funcionário público frustrado que encontrou no nazismo a chance de se tornar algo mais do que sua própria insignificância. Entrará no partido tarde, em 1923, sem brilho, sem destaque. Não participará do PUC da cervejaria. Não era um revolucionário, era um oportunista. Mas quando Hitler subiu ao poder, Himmler viu sua chance. E com uma obsessão doentia por organização, por hierarquia, por controle, transformou a SS de uma milícia desorganizada em uma máquina de morte sem precedentes. Ele não inventou o ódio, apenas o sistematizou.
Criou arquivos para o genocídio, planilhas para o extermínio, relatórios detalhados sobre como apagar da face da terra aqueles que considerava indesejáveis. Os campos de concentração não foram obra do acaso, foram projetados, gerenciados, otimizados sob suas ordens. As Einsatzgruppen, os esquadrões da morte que seguiam o exército alemão pela Polônia e pela União Soviética, agiam sob sua assinatura. 500.000 de judeus, ciganos, comunistas assassinados a tiros, enterrados em valas comuns, e isso antes mesmo das câmaras de gás. Quando a guerra começou, Himmler já era o senhor absoluto do terror. Não havia mais distinção entre a SS e o Estado. Não havia mais lei além de sua vontade. E quando Hitler, em sua paranoia final, tentou negociar com os aliados através dele, quando o próprio Führer o chamou de leal Heinrich, ele já sabia que não havia saída. O Terceiro Reich estava em chamas e ele, o sumo sacerdote dessa religião de morte, não tinha para onde correr. Então, escolheu o veneno. Como um covarde. Como sempre fora. E assim terminou a vida de Heinrich Himmler. Não com um tiro de honra, não em combate, não como um mártir de sua causa podre, mas asfixiado por sua própria cobardia, engasgado com o gosto amargo da derrota. Um fim adequado para um homem que passará a vida ordenando a morte dos outros, mas que no momento final, não teve coragem de encarar a sua. A história não o absolve. Nenhum tribunal poderia. Seu nome permanece não como um aviso, não como uma lição, mas como uma cicatriz. Uma lembrança de que o mal, às vezes, não vem com chifres e rabo, mas com óculos, pastas de documentos e a assinatura meticulosa de um burocrata. Mais de 10 milhões de vidas não foram apenas números em relatórios empoeirados. Foram respirações interrompidas, sonhos calcinados, nomes riscados da memória antes mesmo que o mundo soubesse que existiram. E se quisermos entender o abismo que foi a Segunda Guerra, não basta olharmos para as batalhas, é preciso descer aos porões da máquina nazista, onde a burocracia do horror operava com precisão de relógio suíço. O sistema de campos não foi um acidente da história. Foi uma engenharia. Uma engrenagem onde cada peça, dos arquitetos aos carrascos, dos contabilistas aos guardas, cumpria seu papel com a frialdade de quem assina um contrato. E no centro dessa teia, Heinrich Himmler não era apenas mais um nome. Era o tecelão. Ele não inventou a SS, mas a transformou no que ela se tornou. Não um exército, não uma polícia, mas uma faca afiada nas mãos de um sistema que precisava matar em escala industrial. Não foi o acaso que fez daqueles homens uma máquina de extermínio. Foi a lógica, a eficiência, a convicção de que se o mal fosse organizado o suficiente, poderia se passar por progresso. E aqui está a ironia mais cruel. Himmler não era um monstro de contos de fadas. Era um homem de hábitos meticulosos que colecionava ervas medicinais, sonhava com colônias agrícolas e escrevia cartas à esposa enquanto assinava ordens que enviavam milhares para as câmaras. O mal, quando se veste de normalidade, é ainda mais terrível, porque nos força a reconhecer que não precisamos de demônios para criar o inferno. Basta um funcionário dedicado. Dizer que seus crimes são segundos apenas aos de Hitler é quase uma clemência. Porque enquanto Hitler era o profeta louco, Himmler era o executor silencioso. O homem que não precisava de discursos inflamados para destruir. Bastava-lhe a caneta, o carimbo, a pasta com o plano detalhado de como apagar uma raça da face da terra. E quando a história pergunta quem foi o pior, a resposta não está em rankings de crueldade, mas na compreensão de que o nazismo não foi obra de um só homem. Foi uma sinfonia de cumplicidades, onde cada nota, do general ao escriturário, tocava a mesma melodia de morte. Himmler foi o maestro que garantiu que nenhum acorde desafinasse. Agora me diga, quando você olha para trás, o que mais o aterroriza? A ideia de que um homem como ele existiu, ou a certeza de que, dadas as circunstâncias certas, homens como ele sempre existirão?